Marido foi embora, tá viajando, tá com outra mulher, tá vivendo a vida dele e nada de pedir o divórcio. Por que que o indivíduo não pede o divórcio? Olá, família, tudo bem com vocês? Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos tentar responder essa pergunta. Utilizando a minha experiência de quase 10 anos lidando com casais, com separações, com reconciliações, eu vou apresentar para você algumas das razões por que seu marido ainda não pediu divórcio, mesmo já tendo ido embora, mesmo tendo se separado, mesmo estando vivendo com outra mulher. Nós vamos descobrir por que que o indivíduo ainda não pediu divórcio. E já relembrando você, ó, curso Recomeçar, aulas estão sendo regravadas, 40 dias de atividade para você que está buscando recomeçar sua vida, recomeçar sua família, recomeçar sua restauração. Ei, isso daqui é parada obrigatória. Se você está querendo recomeçar sua vida, sua família, o seu casamento, sem passar pelo Recomeçar, programa de 40 dias com atividades diárias, com mais de 3 cursos bônus incluídos, a traição não é o fim, checklist da restauração, as chaves do casamento. Você está perdendo tempo, viu? Aponta o seu celular, a câmera do seu celular para o QR Code, ou se não, clique no link na descrição desse vídeo, vai lá, se inscreva, que tá valendo muito a pena. Família, então vamos lá. Eu não vou pedir para você dar like, porque eu tenho certeza que você vai dar like no final desse vídeo. Eu vou pedir apenas que você se inscreva no canal, porque eu estou sabendo que você ainda não está inscrito no canal, então se inscreva e, se você puder, se torne membro também do canal. Por que que o indivíduo não pede o divórcio? Chega um determinado momento que eu lido com muitas mulheres que ficam angustiadas com isso. Elas falam assim para mim: Diego, meu marido foi embora, ele não quer saber de mim, ele me repudia, ele não vem ver os filhos, ele tá vivendo com outra mulher praticamente, ele viaja, ele gasta, comprou carro novo, isso, aquilo, não sei o quê. Diego, mas ele não pede o divórcio. Por quê? Isso é um sinal? Eu vou te dar hoje pelo menos 3 razões do porquê que seu marido não pede o divórcio. E vou dizer mais, viu? Certamente é uma dessas 3 razões o porquê que ele não pede o divórcio. Você vai analisar os sinais que eu vou mencionar aqui para você, e aí você vai identificar o porquê que ele não anda pedindo o divórcio. Primeira coisa, ele não está pedindo o divórcio para você porque ele está inseguro. Porque ele está inseguro. O que seria essa insegurança? Vamos entender o seguinte: se teu marido foi embora, está vivendo com uma outra mulher, dentro dele existe uma luta muito grande. Porque alguns anos atrás ele fez um compromisso de até a morte viver contigo. E agora as coisas mudaram, as circunstâncias mudaram, a cabeça dele mudou, ele está em pecado e, diante disso, ele fica inseguro. Será que é a coisa certa que ele está fazendo? Abrir mão da família, abrir mão de uma história, abrir mão de 50% dos bens, abrir mão de tudo isso por causa dessa outra pessoa. Vale a pena? Essa insegurança, ela também passa por um outro conceito. Na cabeça de quem trai, e nós já falamos muito sobre isso, e eu até mencionei que aqui no curso Recomeçar, o programa Traição Não É o Fim também está incluso. Nós falamos muito sobre isso, porque quem trai, muitas das vezes, vê a traição como uma resposta a uma demanda que a pessoa tem. Por muitas das vezes, essa demanda ela é inconsciente. A pessoa que trai ela não sabe o que ela está fazendo. E aí, diante disso, o que acontece? A pessoa trai, ela entende que ela está organizando a vida dela com prazer, com as respostas que ela está procurando, mas ela não quer abrir mão daquilo que ela conquistou. Ela não quer. E ela acredita que o casamento dela vai acabar só quando ela se divorciar. Ela acredita que ter ido embora, ter repudiado, estar vivendo com outra pessoa não é o fim. E possivelmente por essa razão, seu marido ainda não pediu o divórcio. Ele está inseguro. Diego, mas como é que eu sei se realmente é essa a razão?
É simples. Se ele conversa muito com você, assuntos do casamento, da vida, essas coisas. Se ele fala que ele está infeliz do lado de lá. Ou seja, se ele mantém um contato, uma aproximação, pode ser que ele não pediu divórcio até hoje por causa disso, porque ele está inseguro. Ele está vivendo essa aventura, essa emoção, mas ele ainda não sabe se é isso que ele quer para a vida dele. Essa é possivelmente uma das razões. A segunda razão pela qual ele não marcou território é porque ele teme o juízo de Deus. Ele pensou assim, poxa, eu arrumei outra mulher, estou seguindo minha vida. E se a minha mulher arrumar outro homem? Deus me livre. Ele fala de jeito. Deus me livre ela arrumar outro homem. Ele pode arrumar outra mulher. Ela não pode arrumar outro homem. E aí, ele agora não pede o divórcio para ele poder marcar território. Para ele poder ir na sua casa sempre que ele quiser. Para ele ficar visitando você, as crianças. Para ele tomar partido em relação ao carros, impostos, coisa que tem para pagar, probleminha. E aí ele sempre mantém isso próximo dele para ele marcar território. Para ele sempre poder estar ali, sabendo o que você está fazendo, o que você está comprando, o que você está vendendo, o que você está comendo, o que você está fazendo, planejando isso, aquilo, viajando e tal. E aí ele não pede o divórcio por causa disso. Ele teme que talvez você arrume outro homem, ele teme que Deus aplique essa justiça sobre ele, e de repente ele começa a marcar território justamente para impedir que isso aconteça. Isso é terrível, né? Ao contrário do primeiro, que a pessoa conversa muito sobre si, sobre o casamento, fala que está infeliz, esse segundo aqui não. Ele tá na dele, tá de boa, e ele chega, ele é o maioral, ele é o bambambam, ele é o galo do galinheiro, sabe? E ele entra na sua casa a hora que ele quer, vem ver o Juninho, vem ver a Mariazinha, e vem ver o cachorrinho, e nossa, eu vou arrumar esse encanamento aqui, ó, eu vou pegar seu carro para lavar, eu vou fazer... E ele chega e ele domina como se nada tivesse acontecido. Nada. Então, ele não pede o divórcio por quê? Porque se ele pedir o divórcio, acabou isso. E ele não vai pedir o divórcio porque isso permite ele ficar ali marcando território. Por isso, ele não pede o divórcio. Terceira razão pela qual possivelmente ele não tenha pedido o divórcio. Sabe por que ele não pede o divórcio? Porque ele fez as contas e ele viu que ele vai ter prejuízo. Ele fez as contas e aí ele percebeu assim, nossa, 50% fora a parte dos advogados. Porque na verdade o divórcio é a separação em 3, né? Uma parte para o marido, uma parte para a esposa, uma parte para o advogado. Em alguns casos o advogado ainda fica com a maior parte. E eu já ouvi até histórias de divórcio que o próprio advogado fica com a mulher do cara. Enfim, brincadeiras à parte, mas já vi isso acontecer. Fato é que você agora está numa situação que talvez a casa está no seu nome, você tem herança que você recebeu que não entra na partilha porque é sua, o carro que ele anda está no seu nome, a casa da praia está no seu nome, contas financeiras e tudo. Ou talvez vocês tenham uma empresa e o maior rendimento vem dessa empresa. E aí ele faz as contas. Você, rapaz, se eu for separar, ela vai ter metade da empresa. Se eu ganho 10, 20, 50 mil por mês, ela teria que ficar com 25, mas ela hoje não ganha 25. Hoje eu compro algumas coisinhas lá para casa, pago a escola do menino, fica 5 mil. Nossa. Ou senão eu vou ter que pagar a metade da empresa para ela. Nossa, eu vou ter que dividir a casa. Ixi. Se ela for ficar com a casa toda, eu vou ter que ficar com o carro. E aí eu perco a casa. Se eu ficar com a casa, eu vou ficar a pé sem o carro. Ixi.
Ih, rapaz, se faz o divórcio, além de tudo isso, ainda vou ter que pagar pensão. Aí qual que é a conclusão que ele chega? Não vou mexer com o divórcio, deixa assim. Eu tô ganhando meu dinheirinho, vou administrando, eu banco um bom moço, chego e falo, fiz as compras da semana, e é isso, pode deixar que eu compro a dipirona pro nosso filho, eu compro remedinho pro outro, eu compro material escolar, porque eu sou um paizão. Aí ele faz as contas e vê que ser paizão assim sai muito mais barato. E aí sabe o que é o pior? Porque se porventura seu marido ele não pediu divórcio porque ele faz essas contas, sabe o que ele está fazendo enquanto o tempo está passando? Ele vai acumulando os lucros, os excedentes desse período, e ele vai adquirindo coisas e colocando só no nome de terceiros. Aí ele coloca no nome da irmã, do cunhado, de um primo, de um irmão, da mãe, do pai. Ele vai passando para lá. De repente ele chega para você e fala, olha, eu vou vender aquele lote lá e tal, e portanto eu vou te passar tanto e não sei o quê. De repente ele vai desfazendo dos bens, pegando a maior parte para ele. Porque quando você notar, ele já tirou quase tudo do nome, ou ele já colheu muitos frutos disso a ponto dele ter um outro patrimônio. E aí a rebarbinha que sobrar, quando ele olhar e falar assim, ixi, agora se ela entrar com divórcio eu vou ter problema. Aí ele entra com divórcio. Diego, eu achei que meu marido não estava pedindo divórcio porque ele acredita no nosso amor e que ele não vê a hora de voltar para casa. Não, não. O dia que seu marido entender que ele precisa voltar, ele vai voltar. Se ele não pediu divórcio, não é porque ele pensa isso. Ele não pediu divórcio ou porque ele está inseguro, não acerca do casamento, mas da decisão que ele tomou, ou porque ele quer marcar território, ou porque ele não quer prejuízo. Simples assim. Não tem outras razões. Qualquer outra razão é braço dessa, sabe? Que você vai pegar, vai juntar, vai misturar. É isso. Certo. E você nessa história, como é que fica? Aí você vai andar aí pela rua, quando você for fazer um carnezinho na Casas Bahia e perguntar estado civil, aí você casada. E aí os irmãos da igreja, nossa irmã, você separou? Não, estou casada. Aí, seu marido vivendo com outra? Entenda o seguinte, se separar, se divorciar, não vai mudar o fato de que vocês dois serão uma carne até a morte. Mas o seu estado civil é uma condição social. Então, no âmbito social, se você casou, você legalizou que você estava vivendo com uma pessoa. Se vocês se separaram, então isso também precisa ser formalizado. Primeira coisa, é uma responsabilidade social. Segundo, se você ficar falando para todo mundo, não, eu sou casado, estamos casados com o Estado Civil, casado, você estará mentindo, porque o seu marido não está em casa, ele não cumpre responsabilidade de marido e você não tem cumprido de esposa. E mentir, dar um falso testemunho é pecado. Segunda razão. Terceira razão. Se o teu marido não pediu divórcio por qualquer uma dessas razões que eu citei aqui, e você também não pede, certamente você também não pede pelas mesmas razões. Você acha que se pedir o divórcio, aí sim que ele vai embora de vez. Ah, se ele se divorciar de mim, aí ele casa com a outra. Ah, se eu me divorciar dele, aí ele não vem mais aqui em casa. Pelas mesmas razões. Se eu pedir o divórcio, eu vou tomar prejuízo, porque hoje o que eu estou recebendo é mais do que eu receberia de pensão. E deixa eu te falar uma coisa. Se você quer que seu casamento seja restaurado, você precisa ter postura. Você precisa fazer aquilo que é certo. Então, por questões espirituais, por questões legais e sociais, por questões financeiras, até para que você se resguarde, tenha acesso àquilo que é seu por direito, que a nossa nação, pelo menos aqui no Brasil, permite que você tenha acesso a isso.
Se hoje seu marido não pede o divórcio por essas razões e você também, peça, faça isso. Porque diante disso, agora você coloca o deserto em uma outra fase. Agora você vai caminhar no deserto e seu marido também vai caminhar. Porque eu acho que vocês estagnaram. Ficou separado, ninguém se divorcia de ninguém, ninguém fala nada, fica nessa e simplesmente não anda para lado nenhum. Agora uma coisa que eu preciso ressaltar antes de terminar o vídeo. Muitas pessoas falam assim, nossa, Diego, então pronto. Meu negócio é pedir o divórcio. Calma. Eu citei 3 razões muito específicas que se o teu deserto está estagnado, porque o divórcio não sai por essas razões, então eu diria para você, tome a iniciativa, porque provavelmente você também não pediu o divórcio pelas mesmas razões. E aí você precisa sair desse lugar. Ah, Diego, mas o meu casamento é diferente, a minha situação está diferente. Então eu peço o divórcio ou não? Cada situação é uma situação. Não existe uma receita de bolo para a restauração do casamento que serve para um e que serve para todos. Cada um tem as suas particularidades. Eu diria, observe, busque conselhos, ore. Se você quiser conversar comigo, acesse manualdocasamento.net, agende lá uma videochamada e nós dois vamos conversar. E eu não estou falando que você vai fazer o que eu disser, mas certamente o meu conselho vai ajudar você a enxergar melhor toda essa situação. E se você não quiser comigo, converse com outras pessoas. A Bíblia deixa bem clara, a sabedoria é encontrada na multidão dos conselhos. Então procure esses conselhos para você saber de certo se o divórcio hoje seria bom para a restauração do seu casamento ou se não seria bom para a restauração do seu casamento. Tá bom? Família, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu espero que você dê like no vídeo, compartilhe se você puder, se inscreva no canal, seja membro se possível for. Se inscreva para o curso Recomeçar. Esse foi o 38º dia da nossa caminhada no deserto. Então, eu espero que você tenha sido edificado e tenha te ajudado um pouquinho nessa caminhada, tá bom? Fiquem todos com Deus e nós nos encontramos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.